Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Enzo Macedo e hoje estarei realizando então os procedimentos teóricos e simulados da quarta prática de eletromagnetismo, a qual trata especificamente sobre os fenômenos de indução eletromagnética e a magnetização de máquinas elétricas, né? De forma que exploraremos então máquinas como geradores e motores elétricos, com o intuito de entendermos então seu funcionamento e observarmos tanto nas simulações que iremos realizar, nesse caso as quais tratarão do gerador elétrico e de um sistema de indutância mútua, como na prática também com a construção de motor elétrico, esses aspectos do eletromagnetismo. Né? Beleza. Nesse sentido, hoje eu começarei então com uma contextualização teórica, explicando alguns fenômenos eletromagnéticos, e depois iniciarei uma breve introdução ao funcionamento de geradores elétricos e motores, para construirmos então essa base teórica para nosso experimento. Né? E em seguida, sim, partiremos direto para as nossas simulações, construindo então um gerador elétrico por meio do Ansoff Maxwell. No meu caso, vai ser um de 8 bobinas, visto que faço parte do grupo E, e essas foram as especificações que foram me passadas. E logo após terminarmos então a análise do motor, partiremos para a simulação que trata do sistema de indutância mútua, né? Entre duas bobinas. E com tudo isso em mente, nós seremos capazes de ter uma boa ideia quanto ao funcionamento dessas máquinas e teremos consolidado então novamente uma boa base para que possamos compreender por completo essas aplicações do eletromagnetismo, que estão presentes em nosso dia a dia, né? Motores e geradores. Novamente, unindo nossos conhecimentos teóricos e práticos juntamente das simulações, para que a gente busque entender cada vez mais então sobre o eletromagnetismo. Bom, começando a nossa contextualização teórica então, como foi mencionado anteriormente, trataremos novamente de um grande marco nos estudos das propriedades eletromagnéticas, que foi o descobrimento do efeito de indução eletromagnética por Michael Faraday, né? Que diz que a força eletromotriz induzida em um circuito fechado é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através do circuito e inversamente proporcional ao período dessa variação. Basicamente, diz que quanto mais rápido e intensivamente alterarmos então esse fluxo de campo magnético, haverá uma mudança cada vez mais relevante na eletricidade induzida. Né? Tendo isso em mente, olhando para essa equação aqui, a gente sabe que existem algumas formas então de nos avantajarmos desse fenômeno para a geração de energia elétrica, né? E todas essas formas têm a ver com maneiras então de alterar o fluxo de campo magnético do sistema. Desse modo, se a gente olha para a própria equação do fluxo eletromagnético, a gente já consegue ter até uma certa noção de como a gente pode alterá-la ao nosso favor. Né? Ela basicamente diz que o produto interno entre os vetores campo magnético e o vetor área de atuação do campo magnético nos fornece o seu fluxo. Assim, se várias ideias já devem surgir, então, de como a gente pode trabalhar então para alterar esse fluxo, né? E pelo menos para mim, a primeira ideia que aparece sempre é a abordagem de movimentar então o ímã pela bobina, né? Ou de forma contrária, de movimentar a bobina pelo ímã, também funciona. Com o intuito então de se alterar a distância entre eles, já que de acordo com a própria equação, o campo magnético será inversamente proporcional à distância radial entre os corpos. Então, alterar essa distância também varia o fluxo eletromagnético. Né? E essas ideias, entre outras utilizadas para alterar esse fluxo de campo magnético, são os mesmos princípios amplamente utilizados hoje nas máquinas elétricas, das quais observamos e observaremos ainda nessa parte da disciplina. Né? Beleza. Falando agora então sobre indutância. Temos que ela é de forma simplificada uma grandeza física que está relacionada então à capacidade de um circuito elétrico de armazenar energia em forma de campo magnético. De forma que ela é representada pela letra L e sua unidade de medida é normalmente dada em henries. H. Hzão, né? E vale ressaltar que essa indutância está presente em diversos dispositivos e componentes eletrônicos, como transformadores, bobinas, indutores, e desempenham um papel fundamental então no funcionamento desses sistemas. Né? Nesse sentido, para entendermos melhor o conceito da indutância, é necessário compreender alguns princípios básicos da física relacionados ao eletromagnetismo. E um dos princípios é a lei de Faraday, da qual a gente acabou de comentar aqui, né?
que estabelece então que a variação no fluxo magnético através de uma superfície delimitada por um circuito elétrico induz uma corrente elétrica nesse circuito. E outro princípio importante é a lei de Lenz, que estabelece que a corrente induzida em um circuito sempre terá sentido oposto à variação do fluxo magnético que a gerou. Perfeito. Partindo para a indutância mútua. Temos que quando dois circuitos que transportam correntes variáveis no tempo estão próximos um do outro, o fluxo magnético através de cada circuito varia devido à corrente variável no outro circuito, visto que o campo magnético acompanhará quaisquer mudanças que foram feitas na corrente que está gerando, né? que o está gerando. Consequentemente, então, uma força eletromotriz é induzida em cada circuito pela corrente variável do outro, já que, como a gente viu com a lei de Faraday, a mudança na taxa de variação de um fluxo magnético em um circuito fechado induz uma força eletromotriz no sistema. Esse tipo de força eletromotriz é, portanto, chamado de força eletromotriz mutuamente induzida. E o fenômeno que ocorre é conhecido como indutância mútua. Visto que, por exemplo, quando a gente tem uma bobina 1, quando uma bobina 1 induz então essa força eletromotriz em uma bobina 2, ela estará induzindo também uma alteração na corrente dessa outra bobina, que terá então seu campo magnético alterado, de forma que ela passe então, o campo magnético que ela produz seja alterado, de forma que ela passe então a induzir uma força eletromotriz na própria bobina 1, visto que o fluxo magnético nela ser alterado faz com que ela comece então a gerar uma força eletromotriz na outra. Já que o fluxo magnético foi alterado, então, pela lei de Faraday, a gente sabe que vai ter a indução dessa força eletromotriz na outra bobina, que no caso agora vai ser a 1. De forma que esse processo continue acontecendo de tal maneira a conservar então essa variação de energia em forma de campos magnéticos nesse sistema. Que condiz com o que a gente falou, né? A gente está armazenando então energia em forma de campos magnéticos. Beleza? E partindo então para o último assunto dessa parte teórica que a gente tem aqui, temos que agora eu vou falar um pouco então agora sobre as diferenças do funcionamento do motor elétrico e do gerador elétrico. Bom, basicamente, temos que para o motor elétrico o funcionamento dele está pautado numa ideia de utilizar energia elétrica para gerar então um campo magnético em uma bobina, de forma que esse campo interaja com um campo magnético externo aplicado ao seu redor ali, né? E faça então com que ocorra um torque magnético, que seja responsável por fazer esse motor girar. Caso vocês queiram saber mais um pouco sobre o motor elétrico em específico, eu estarei deixando posteriormente na descrição aqui do vídeo um link para o nosso vídeo prático da construção do motor, em que lá eu explico com muito mais detalhes o funcionamento teórico desse motor, né? Mas acredito que essa definição que eu dei aqui já nos dá uma boa ideia de como ele funciona, mas caso vocês tenham interesse, eu vou deixar aí na descrição esse link. Nesse sentido, para o gerador elétrico, então, a gente tem que ele funciona de uma maneira meio que oposta ao motor. De forma que estaremos, então, girando com o uso de alguma força externa, seja no caso de uma hidrelétrica água, de uma turbina eólica vento e etc. Nós estaremos girando então um rotor com uma determinada quantidade de ímãs, né, colocadas nele. De forma que eles alteram então o fluxo magnético que vai estar entrando no estator, que é a parte externa ali, composto por várias bobinas condutoras, de forma que consigamos gerar então uma corrente elétrica nesse sistema. Então, enquanto no motor nós utilizamos energia elétrica para fazê-lo girar, aqui nós giramos o gerador, um rotor do gerador ali, né, para gerar energia elétrica. De forma bem simples, essa é meio que a diferença entre eles, né, na verdade. E com isso eu acredito que a gente já conseguiu falar sobre bastante coisa já nessa contextualização teórica. De forma que agora nós podemos seguir então para o início das nossas simulações. Começando então pela do gerador elétrico, né? Nada mais conveniente, né? Já acabamos de falar dele. Então vamos lá. Sem mais delongas então, começando aqui a nossa simulação do gerador elétrico. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mudar o nome do projeto para... Eu vou deixar gerador. Um gerador só, não deixar elétrico. E foi pedido que a gente deixasse as nossas iniciais. Então, no caso, Enzo Macedo vai ficar EM. E os dois últimos dígitos da minha matrícula. O final da minha matrícula é 320, então vou colocar 20 aqui. Gerador EM20.
Perfeito. Agora, começando de fato a construção do gerador, vamos começar a inserir no Maxwell 2D. Daria pra começar direto no 3D, mas acredito que assim fica até mais fácil de fazer, mas eu acho que é possível também começar direto no 3D. Eu não acho que vale a pena não. E bom, vamos começar fazendo o nosso rotor aqui, o que vai ser o nosso rotor. Então a gente pega um retângulo de tamanho qualquer, a gente não tem nenhuma especificação de tamanho. Mas acho que assim tá bom. E vamos rodar ele aqui em Z e 180 graus para conseguir já o outro lado dele aqui ficar com dois retângulos com o mesmo tamanho, né? E a gente seleciona os dois, segurando Ctrl e clica em Unite, que agora vira só um retângulo. Perfeito. Agora acredito que já seja interessante já colocando nossas bobinas aqui. Então a gente vem aqui, coloca uma aqui. No meu caso, eu comentei no início, eu vou ter que fazer um gerador utilizando 8 bobinas, já que eu sou do grupo E. Então a gente vem aqui, coloca um ângulo de 45 graus, total number de 8, e ele já faz aqui pra gente essa configuração pra cá. Perfeito. 8 bobinas. Maravilha. Agora vamos colocar então um círculo aqui no centro, que vai interseccionar com o nosso retângulo do rotor aqui, né? E a gente faz isso e agora vamos selecionar os dois e dar um intersect. Cadê? Print, split, intersect aqui. Que a gente consegue essa superfície mais curvada aqui pro rotor. Beleza. Agora a gente cria mais dois círculos, de novo, a gente vai criar um aqui interseccionando. Mais ou menos interseccionando aqui. Não vai ficar tocando, obviamente, mas vai ficar bonitinho aqui. Inclusive a gente fez isso aqui para não ficar ele tocando. E a gente vai colocar então mais um círculo agora. E vai ser um que será tipo em volta das bobinas, mais ou menos. Não queria deixar tocando, então vou deixar mais ou menos assim. Assim parece bom o suficiente. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos... Eu acho que já é bom. A gente já vinha aqui em... Cadê? Já era bom a gente mudar o nosso solution type aqui, né? Aqui. Já deixar em regime transiente. Aqui tá certo? A geometria tá de boa. Só que a gente muda aqui pra regime transiente. E vamos selecionar agora todas as bobinas aqui. E deixa eu já mudar o nome delas. Deixar todos os nomes delas de bobinas, não tem problema. Só pra saber o que são, não precisa saber quais são cada uma. Ah, ele já altera aqui pra gente, bobina 1, 2, 0, 1, 2, 3, então perfeito, melhor ainda. E trocaremos o material de todas elas também. Então a gente vem aqui. Esse aqui é o Circle 4, perfeito. Então tem todas as bobinas aqui. E as bobinas precisam ser de um material condutor. Eu especificamente vou querer usar o cobre. A gente podia usar qualquer um, mas o cobre é sempre bom. Eu vou mudar a cor delas também para um laranjinha meio escuro. Beleza. Agora, vamos lá. Acho que já é interessante a gente estar mudando então o nome do nosso retângulo aqui, essa borda circular, para rotor. Que ele vai ser o nosso rotor aqui. E vou estar mudando também o material dele para... Aí tem que ser algum material magnético. Eu especificamente escolhi o Alnico 9. Te dá um OK. Muito bom. E beleza, agora eu vou mudar também as cores do círculo aqui, do círculo maior e do menor também. E vou deixá-los com uma opacidade diminuída para a gente conseguir enxergar na hora da simulação um pouquinho melhor, né? E conseguir visualizar melhor o funcionamento do gerador. Então,
Vamos lá, vou selecionar um por um, porque eu vou mudar a cor deles também. E a cor desse aqui eu vou deixar num verde assim. Na verdade, eu vou deixar num verde esse aqui. E deixar ele 60% mais transparente. Beleza. Mesma coisa aqui, eu vou pegar círculo 4. Vou deixar a cor dele, sei lá, num vermelho, vai. Tá bom. E vou deixar ele transparente também, 60%. 60% mais transparente. Se não gostei desse verde, calma. Deixa eu mudar para um verde mais forte, então. Tá, ficou melhor. E as bobinas acabam... se bem que aí... a cor da bobina não vai dar pra ver tão bem. Então... Não, mas vai ficar mais forte, tá de boa. Eu só queria que ficasse mais laranja. Deixa eu ver se dá pra... deixar um laranja mais forte também. Se dá uma diferença. Ficou um pouquinho mais. Perfeito. Tá de bom tamanho já essas mudanças. Agora, vamos colocar então uma região aqui, né, pros limites aqui. Vou deixar da borda aqui, pelo menos. E vai ser um balão. Opa. No caso, tem que selecionar o círculo aqui. E balão. Não tá querendo selecionar. Ah, tá, entendi. Porque tem que select edges, né? Por isso estava em objetos, por isso. Agora sim, boundary, balloon. E a gente não precisa mudar o nome, mas eu vou deixar aqui o limite da região como balloon mesmo. E é só nesse círculo externo, acredito. Agora a gente vai só ter que fazer mais uma pequena mudança aqui. Que a gente vai agora transformar então vamos transformar esse projeto do 2D para 3D, né? Eu falei que era uma pequena mudança, mas é bem grande na verdade. A gente vem aqui em Maxwell 2D e põe em Create 3D Design. E nós fomos instruídos a colocar uma espessura tridimensional de 2 mm. Então a gente dá um OK. E ele já vai gerar aqui pra gente a bobina. A bobina não, o gerador como que deveria ficar aqui, né? Acabei que eu não gostei muito das cores, não. Deixa eu mudar, eu acho que vai ficar difícil de visualizar assim. Vamos deixar por círculo. Eu sempre tento deixar cores contrapostas no círculo lá das cores, né? Então vamos deixar esse segundo azul aqui por círculo. Que é bem melhor de ver, na verdade. E para esse círculo 4 eu vou deixar então o laranja, que é contraposto. Eu vou deixar um laranja um pouquinho mais fraco. E as bobinas ficam com laranja mais forte, assim? Será que fica bom? Deixa eu ver. Deixa eu apagar o design, então. E vamos de novo. Create 2 mm. Ficou, na verdade, bem melhor de ver que aquele vermelho lá. Na verdade, ficou bem bom. Aqui poderia ser diferente também, mas vai ficar bom assim, eu acho. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Na verdade, a gente vai ter que colocar novamente aqui o Solution Type que a gente quer. Mas tá de boa, não tem nenhum problema não. A gente vem aqui, seleciona o transiente. Ok. Beleza. Agora é interessante a gente começar a colocar os parâmetros que a gente quer para a simulação. Então, esse círculo interno aqui, a gente vai querer que ele comece a girar. Então a gente vem aqui nele. Cadê? Sign Bend. Sign Bend. Oxi, calma aí. Aí, por algum motivo não estava indo, mas agora foi. Acho que ele não estava selecionando direito, mas enfim. A gente troca aqui para Rotation. Perfeito.
bem mechanical. E a gente vai colocar aqui a velocidade angular, então, que esse cilindro aqui vai estar rodando, né? E eu acho que é interessante a gente colocar aqui, então, 360 rotações, não por minuto, vai ser... Eu quero rádio por segundo, cadê? Aqui. Então ele vai rodar 360 em um segundo, vai ser uma volta por segundo. Tá bem tranquilo assim pra gente. E acredito que só isso aqui tá bom. Perfeito. E vamos selecionar agora todas as bobinas novamente. Aqui. Todas as 7. No caso são 8, né? Porque esse aqui tem o 0, eu só li o final. E vamos colocar uma station nelas também, que vai ser um efeito aqui. Então a gente vem aqui, essa station, set add effects. Seleciona só as bobinas, no caso. Todas as bobinas. Perfeito. Agora, eu acho que agora a gente já consegue fazer o setup de análise aqui. Acho que não vai ter problema. Mas vamos dar um validate. Aqui, só falta o setup de análise mesmo. Então, vamos lá. Eu vou querer então que... Vamos colocar para parar em 1 segundo a nossa simulação. Só que os time step vão ser de 0.1. Aí fica bom. A gente vem em Save Fields aqui. E novamente, vamos lá, vai começar em 0 a nossa simulação. Eu quero que pare em 1 segundo. E agora o Step Size vai ser também de 0.1. O outro era o Step Time. Time Step. Aqui o Step Size vai ser de 0.1 também. Te dá um OK. Agora vamos validar. Parece que está tudo OK. E agora eu acredito que a gente pode começar a rodar a nossa simulação. Eu vou colocar em Analyze All aqui. Ele provavelmente vai começar aqui, começou a correr a simulação. E quando terminar aqui de simular aqui, de rodar a simulação, eu já volto com vocês com os resultados da nossa simulação aqui, que a gente vai poder observar. Perdão, eu acabei cometendo um erro aqui na hora de fazer o setup. Vamos lá, deixa eu deixar de Stop Time de 1 e Time Step de 0.1, se eu não me engano. Isso mesmo. Só que aqui em Save Fields era pra gente deixar o Start em 0, o Stop em 1, o Step Size em 0.1, só que eu esqueci de pôr Add to List aqui. Eu só cliquei no OK e agora sim o Solution Setup está correto pra... Agora deixa eu dar um validate aqui, beleza? Pra fazer a análise. Agora sim, a gente de novo, vamos esperar aqui então a simulação rodar e eu já volto com vocês. Eu só queria falar sobre esse pequeno errinho que aconteceu. Perfeito, agora acabou de rodar aqui a simulação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu não sei direito porquê, mas aparece aqui o tempo aqui, né? A gente clica 2 vezes. E aí a gente dá um OK e ele vai ajustar certinho aqui as mudanças aqui. Eu acho que era isso. Tipo, ele aparece a caixinha e depois você clica se você consegue confirmar os parâmetros que você colocou lá. Mas beleza. Agora você vem aqui em Fields, né? Botão direito. Já fez bastante isso. Eu já ia esquecendo, eu sempre faço isso. Então, eu sempre esqueço de selecionar a geometria. Mas beleza. Selecionamos todos aqui. Todos os objetos. E vamos plotar aqui os vetores de campo magnético primeiro. Deixa eu dar um done já. E beleza. Já consegue ver algumas coisas bem interessantes aqui. Aqui, obviamente, está tendo o campo magnético saindo e entrando aqui no ímã. No nosso rotor com ímã aqui, né? A gente já consegue ver isso. De repente vai ver ele girando e vai ver algo bem interessante acontecendo. Só que a gente já consegue ver que tem uns campos magnéticos aqui, ó. Nas bobinas. E o motivo disso, por algum motivo, eu não tô conseguindo rotacionar aqui o... Calma. Perfeito. A gente já consegue ver aqui, tem alguns... Ou não? Não, na verdade não, foi impressão minha, na verdade. É só uns bem fraquinhos aqui na borda aqui, que é onde ele tá encostando aqui,
quase aqui, é por isso que tá acontecendo isso. Talvez eu tivesse deixado um espacinho um pouquinho maior pra cá, que eu acho que ia ficar melhor de visualizar, na verdade. Inclusive eu posso mudar isso, caso na simulação fique meio ruinzinho, eu mudo e a gente volta pra cá. Mas beleza. Vamos tentar aqui fazer funcionar aqui do jeito que tá. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer agora, então, é colocar os vetores de campo... Os vetores de campo elétrico aqui, na verdade, né? Não selecionei de novo. Que beleza. Vamos tirar a mãozinha aqui, a gente seleciona tudo. Fields. Aqui de corrente. Vetores de corrente, na verdade, né? E beleza. Aqui já dá pra ver que tem uns vetorzinhos aqui. Mas talvez seja interessante a gente pegar essas bobinas aqui e dar uma transparentizada nelas também. Vamos lá. Properties, vamos deixar em 60%. Beleza, agora sim. Consegue ver aqui algumas correntes aqui, alguns vetores de corrente. E agora quando a gente colocar aqui na animação, com sorte a gente vai conseguir ver algo bem interessante. Que essa parte de resultados aqui depende de tudo disso, então vamos lá. Vamos começar a rodar aqui a simulação novamente, no caso a animação agora. Talvez demore um pouco, mas tranquilo. Eu acredito que é melhor eu cortar aqui e eu já volto então quando terminar de rodar. Perdão novamente, antes de fazer a animação, só queria mostrar um detalhe aqui. Que é melhor, primeiro vamos apagar aqui, vai ficar até melhor para visualizar. Vamos apagar a corrente. E vamos fazer um ajuste aqui nessas linhas de campo aqui. Se a gente vier aqui em Modify Plots Attributes, na verdade. Modify Attributes. A gente consegue tirar aqui o Map Size. E se a gente diminui aqui, dá pra ver tem uma boa ideia como que tá variando esse campo magnético aqui, né? Se a gente olha aqui de cima, ó. Se a gente alinha aqui, a gente consegue ver direitinho como que tá acontecendo aqui o fluxo do campo magnético aqui nas bobinas e tudo mais, né? Perfeito. E, bom, vamos observar primeiro essa mudança aqui no campo magnético girando, né? E depois vamos ver o que está acontecendo com a corrente. Acho que assim fica um jeito mais didático de observar. Então vamos rodar a animação aqui. Não vai demorar tanto, na verdade, eu achei que ia demorar mais, então dá pra esperar. Enquanto isso eu vou comentando algumas coisas aqui dos resultados. A gente vai conseguir observar que esse campo magnético vai estar de fato variando enquanto ele está girando em cada bobina, né? Obviamente ele vai estar mudando aqui a entrada e a saída. E quando a gente vê colocar ali a animação das correntes, aqui a gente já consegue ver. Tá vendo que vai variando, né? O fluxo aqui ele vai passando. E deixa eu deixar rodando aqui por um tempo então. Tá com uma velocidade bem baixa a animação. Vou aumentar aqui. Consegue ver ele aqui ó, girando? Isso assim ficou bem legal. Vamos tentar observar aqui. Tem que ser um pouquinho de cima porque acabou ficando realmente difícil de ver aqui. A gente vê que tá tendo essa variação aqui no fluxo magnético nas bobinas. E agora, se a gente vier, vamos lá, vamos tirar do campo magnético e vamos colocar somente a corrente aqui. Vetor da corrente. Opa, esqueci de selecionar o plot. Vamos selecionar só as bobinas, né? Só onde a gente quer ver a corrente mesmo. Vamos selecionar uma por uma, sem muito problema. E vamos em Fields Overlay, Fields. Aqui a corrente.
Done. E a gente já consegue ver que tem as correntezinhas aqui, né? Só que só vai dar pra ver direito na animação o que tá acontecendo, né? E como esperado da teoria que a gente comentou, a gente vai conseguir ver aqui algo bem interessante. Cadê? Aqui. A gente vem aqui. Animate. Animation. Perfeito. Tá girando aqui, né? E a gente... Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Deixa eu pausar, na verdade. A gente vai vendo aqui. A gente tá vendo que tá tendo uma mudança aqui, né? Nas correntes. Elas vão se alterando aqui. E isso ocorre, né? Porque, como a gente viu na teoria, com base nas leis de indução eletromagnética previstas por Michael Faraday, que a variação no fluxo magnético vai ocasionar, então, a indução aqui de uma força eletromotriz nas bobinas, que vai alterar a corrente aqui, né? Então a gente consegue ver essa variação na corrente enquanto gira aqui o nosso ímã, o nosso rotor, né? Aqui aí vai ter a variação aqui nas bobinas do estator, que é bastante interessante e condiz com o que a gente viu na teoria, né? Isso que é o mais legal. As cores não estão muito boas, mas a gente consegue ver que as setinhas estão variando, né? Agora, vamos colocar os dois juntos. E só pra ver mesmo como vai ficar a simulação. Se bem que acho que não é necessário não, na verdade. Eu acho que vamos fazer uma simulação diferente agora, vendo a magnitude do campo magnético, então, pra finalizar. A gente vem aqui. Eu vou sempre fazer esse erro. Eu sempre esqueço de selecionar o plot. Opa, quero selecionar tudo. Perfeito. Vem aqui, vamos ver a magnitude. Done. Uau. Ficou um negócio bem esquisito aqui, né? Mas era de se esperar. Porque, enfim. Mas vamos lá. Vamos em Animate. Vai ser até que bem rápido aqui a animação. Já rodou algumas vezes, então imagino que não deva demorar tanto. Mas isso aqui talvez trave um pouquinho mais essa simulação com a magnitude. Aqui não dá pra observar tanta coisa, né? Deixa eu tentar mexer aqui. Ah, aqui já dá pra ver bem legal, na verdade. É porque não dá pra ver por causa da cor que a gente escolheu. Agora sim tá dando pra ver melhor o que tá acontecendo. Foi um erro muito besta, eu tinha esquecido de tirar a opacidade do rotor também. Agora dá pra ver legal aqui. Eu já aproveitei e coloquei junto com a do... Aumentei aqui os vetores da corrente pra gente conseguir ver também aqui um pouco melhor. Então vamos lá, calma aí. Deixa eu fechar a animação aqui. E vamos rerodar ela aqui rapidamente. Já consegui ver bem legal aqui quando tá chegando aqui o ímã, ele vai... O nosso rotor, ele vai ter as bobinas vão ficar com uma intensidade muito forte na corrente. De acordo com as leis de Faraday, né? Era esperado, né? Então, aqui ó, vê que chega no vermelho aqui. Vamos deixar a velocidade rodando bem alta aqui. Aqui ó, a gente vê que quando vai passando aqui, vai aumentando e diminuindo aqui demais aqui ó. Às vezes quase, os vetores são pequenininhos, aí eles aumentam gigantescamente aqui pra quando passa. E mostra então que tá tendo então a alteração ali na corrente, tá aumentando a corrente ali em algum momento e a gente consegue redirecionar então. Normalmente de uma forma de corrente alternada, eu mostrei lá nas imagens, mas eu não comentei muito. Mas aquele gerador elétrico que estava girando lá nos slides, era um gerador de uma hidrelétrica e ele tinha 3 fases, né? E aí tanto é que tinha uma onda de seno ali, né? Uma onda senoidal que representava ali como que estava variando essa corrente alternada, né? Aí eles vão captando então essas correntes e transportam em forma de corrente alternada à medida que vai rodando em cada parte do rotor, em cada parte do estator aqui, né, que o rotor vai girando, vai pegando correntes em cada uma dessas partes,
Normalmente aquele lá tava dividido em 3 partes, né? Tipo, aqui, 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 aqui e aqui, né? Aí passa nessas 3 bobinas, pega uma corrente, passa nessas, pega outra, passa nessas aqui, pega outra corrente e vai indo, né? E aí ele vai alternando essa corrente aí e ela é levada então para nossas casas, né? Muito legal. E acredito que seja isso mesmo para esse gerador, então a gente já pode migrar então para o nosso segundo experimento teórico simulado, que vai ser o de indutância mútua, né? Bom, começando então o nosso segundo experimento aqui simulado da quarta prática de eletromagnetismo aqui, né? Vai ser o experimento de indutância mútua e já vamos começar aqui renomeando então, que nem a gente fez para o motor. Aqui eu vou renomear então, renomear para indutância M20. Mesma coisa, mesmas iniciais, mais o final da minha matrícula. E o nome, né, que vai ser o experimento da indutância. E vamos começar aqui inserindo então um Maxwell 3D. Nesse caso vai acabar sendo mais interessante começar pelo 3D mesmo. E bom, vamos lá. A gente vem aqui em Draw. A gente já vai usar um modelo aqui do próprio Maxwell, ele já tem aqui na library dele aqui, ó, na System Library. E vem Segmented Helix, Polygon Helix. E agora a gente só precisa colocar aqui os valores. Vamos lá, os valores que eu vou usar aqui para esse experimento. O raio aqui no caso vai ser, vamos começar em 20, Start Helix. E uma mudança de 2.05. A gente vai colocar um pitch de 0 milímetros. E vamos fazer ele dar umas 10 voltas, esse primeiro aqui. A gente dá um OK. Ele vai gerar aqui o objeto. E perfeito. Agora vamos gerar o segundo então. A gente tem que ele não pode ficar encostado aqui com ele, então a gente vai ter que subir ele depois. Mas depois a gente vê isso. Vamos lá. A gente vem aqui então de novo aqui, use defined primitive e vem system library, segmented helix, polygon helix. Só que a gente agora vai só mudar alguns valores aqui. Aqui eu vou deixar esse raio do jeito que tá, em 10. O radius change eu vou deixar igual o da primeira. O pitch, se eu não me engano, permanece em 0, assim fica bom. Só que agora eu vou dar metade das voltas, eu acho. E o raio também é metadezinho aqui, esse Start Helix Radius. Perfeito. Ele vai gerar aqui, ó, exatamente aqui dentro. Só que a gente vai ter que dar uma subidinha nele então, né? Então, vamos subir aqui. A gente vem aqui, tem a ferramenta de Move em algum lugar. Cadê? Não é essa aqui. A gente procura aqui. Eu acho que deve ser uma dessas aqui, talvez. Não. Esquisito. Cadê essa ferramenta? Será que tem que vir aqui? Em alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Esquisito. Será que a gente, quando a gente seleciona aqui, era pra aparecer alguma coisa? Engraçado, eu jurava que eu tinha visto ela aqui. Calma aí, um momento. Eu encontrei a ferramenta, de fato ela tava por aqui, ó. Eu tava achando que era essa aqui, só que essa aqui é de duplicar, né? Mas tem uma de move aqui, que é quase a mesma imagem. Enfim. A gente move ela aqui então. E... deixa eu tentar deixá-la o mais centralizada possível, mas eu vou ter acabar aqui... vou acabar ter que vir aqui e mudando as configurações aqui. Esse move vector, então a gente vai deixar em 0, 0, e aqui a gente vai deixar um dist. E quando a gente escreve dist aqui, a gente consegue definir aqui que a gente coloca como distância. Eu quero deixar uns 15 metros. Beleza. A
acredito que foi. Deixa eu conferir aqui se está certo. Dist. Perfeito. Agora, a gente tem que fazer a partezinha que é a mais chata. Eu acredito que todo mundo que fez o experimento achou meio chatinha essa parte, mas a gente tem que fazer, né? Então, calma aí. Primeiro deixa eu dar um zoom aqui. A gente vai desenhar então aqui as linhas aqui nas extremidades e para fazer então os terminais aqui, desenhar o que vão ser os terminais aqui da nossas bobinazinhas. Então a gente vem aqui em Drawline, tenta deixar no centro aqui, beleza? Aqui eu vou ter que ajustar, mas a gente vai levar uma para cá e termina aqui. Só que a gente tem que sempre vir aqui, ó, e ajustar as linhas aqui. Então vamos lá, Create Line. A gente vai nessa primeira aqui. A gente vai ter que fazer isso umas 4 vezes e é meio chato que a gente tem que ficar procurando os valores. Mas é o que tá tendo. A gente copia aqui porque eu quero esse mesmo valor de X. Só que para esse segundo ponto, vou querer que o y seja 2 e z igual a 0, perfeito. Aqui já deu uma alinhada boa. Agora essa segunda linha tem que fazer a mesma coisa, deixa eu copiar aqui. O y aqui já está em 2. Só que nesse caso o x eu vou aumentar ele bastante, né? Eu vou lançar ele para 100. Já conseguiu aqui um dos terminais aqui, uma linha dos dois terminais. Aí para fazer o terminal agora é bem simples. Vem aqui em Create Polyline e seleciona aqui no type da cross section da seção transversal aqui, a gente quer um retângulo. E a gente vai colocar aqui eu vou colocar 1.2, ficar um pouquinho maior aqui, mas daria para deixar em 1 mm também. As dimensões desse retângulo aqui, no caso vai ser um quadrado, né? A gente deixou igual aqui, a espessura e a altura. Aí faz o primeiro terminal. Só que a gente vai ter que fazer isso para todos os 4 e ficar descobrindo as medidas e tudo mais. Então eu vou dar um corte aqui, eu vou só ir desenhando as linhas e descobrindo as medidas. E quando eu voltar já vai estar aqui e eu ainda mostro ainda quais foram as medidas que eu usei. Então um momento. Pronto, eu terminei aqui de fazer aqui então cada um dos terminais aqui, né? Basicamente o que eu fiz, eu vim aqui, eu puxei pro lado, desci e andei reto aqui com eles, né? E tentei manter o mais simétrico possível aqui, dá pra ver aqui. Parece que eles estão meio desnivelados, mas se a gente olha de ladinho aqui, eles estão bem retinhos um com os outros. Mais pela angulação que a gente tá mexendo aqui. E aqui para as medidas que eu usei para cada um deles aqui, né? Vamos lá. Aqui eu só coloquei no centro de onde estava ali. Esse X sempre vai ser isso. Sempre vai ser o centro ali de onde estava. Ele vai andar um pouquinho depois, né? Então vai mudar, mas sempre vai. Eu não escolhi ele, nenhum deles. E esse aqui é desse aqui, ó. Esse aqui tá. Eu vou mostrar só o desse, porque o de cima é basicamente a mesma coisa, na verdade. Eu só vou explicar. O que eu fiz no de cima eu não vou precisar mostrar, não. Aqui, ó. Aí eu criei, mantive aqui no 00 o y e o z. Ficou retinho aqui. Só que aí no ponto aqui, ó, eu deixei que o ponto 2 vai pro menos 3, né? Aí beleza, que ele vai andar pra cá. Aí o que acontece? Aqui vai continuar no menos 3, né? Só que ele vai descer pro menos 2, ele desceu 2 aqui. E depois eu coloquei ele pra continuar nessas mesmas configurações, só que pra andar sempre pro lado. E eu vou mostrar aqui sim o de cima, não tem por que não mostrar. Fiz a mesma coisa, basicamente. Eu peguei aqui, mantive o X, e só que aqui ele subiu 15, né? Mas ele veio pro menos 3. Eu escolhi arbitrariamente esses valores. E depois desceu 2 e foi pro 3 aqui. E depois eu coloquei ele pra andar 100. Pra cá. Beleza. Esses outros aqui foram mais fáceis, esse aqui de cima, né? Cadê ele? Aqui. Eu mantive o X, né? O Y também. Aqui a gente mantém o Y, igual a gente fez no primeiro. E aqui ele tá um motor de 15, a única coisa que eu fiz é que ele foi pro 2 aqui, né? Ele veio pra cá. E depois andei 100, igual eu fiz no de baixo aqui.
basicamente isso que eu fiz. Só que eu demorei pra fazer, então eu achei melhor. Imaginei que eu ia demorar pra fazer, na verdade. Que tem que ficar mexendo aqui toda hora. Pra ficar olhando, é uma beleza, enfim. Aí eu cortei, mas é bem de boa de fazer. Só meio chatinho essa parte da movimentação mesmo aqui pelo software aqui, né? Mas enfim, continuando. Agora que a gente já tem aqui, a seção tá em 1.2 aqui, né? Dos dois, quadradinho bonitinho. Eu vou simplesmente então fazer... Agora que a gente tem os terminais, vamos juntar todos eles em uma estrutura, né? Em Unite. Então vamos selecionar aqui o primeiro terminal. Ele aqui. A gente pega ele e o segundo. E a gente junta com ele aqui, né? Então a gente vem Polygon Helix, Line... Opa, calma. Pá. E a gente dá um Unite aqui. Cadê o Unite? Ah, ele veio pra cá agora. Deu Unite, agora eles são uma única estrutura. E agora a gente faz o mesmo pro outro objeto, né? A gente vem aqui, ó. Pega ele. E seleciona aqui Polyline 4 e dá um Unite. Beleza. Agora a gente pode pegar todos esses materiais aqui. Pega esses dois aqui. E... Opa. Aqui. E a gente pode mudar o material deles então, né? Eu vou mudar a cor e o material deles agora. E... vamos lá. Eles vão ser bobinas de cobre, novamente. Eu gosto de usar o cobre. Meio clássico usar o cobre, imagino. E a gente vai deixar uma cor aqui. Vou tentar deixar uma cor meio de cobre aqui pra eles. Será que foi? Foi, beleza. Perfeito. Só pra deixar meio simbólico mesmo. Agora, eu acho interessante a gente também criar então uma região aqui. Vamos criar uma region. E vamos vir aqui e eu vou deixar aqui em todos eles uma offset de 2. Menos no X positivo, eu acho que. Acho que tanto faz esses valores honestamente, mas parece que ficou bom esse tamanho aqui. Beleza. A região está pronta. Agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é colocar então em cada uma das faces aqui dos terminais a corrente que vão estar entrando e saindo, né? Então vamos lá. Vai ser, eu acho, a ordem aqui vai ficar então... Aqui eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que saber exatamente como é que vai funcionar aqui. Se eu não me engano, eu me lembro. Mas vamos lá. Vamos primeiro Select Faces. Seleciona aqui. E... eu acho que essas duas aqui vão estar saindo aqui a voltagem. A voltagem não, a corrente. Minto. Vou colocar uma corrente de 5 amperes. Foi, será? Cadê? Stations, corrente 1. Deixa eu ver. Ela tá entrando essa aqui, né? Então... se eu não me engano, as duas parecem estar entrando. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar um swap direction pra ver se... ah, aqui eu já vi, na verdade, elas estão entrando. Então nesse caso eu vou ter que pegar as duas aqui. Tem como... eu vou selecionar uma por uma, dar um swap direction, põe pra fora. Esse aqui, swap direction, põe pra fora. E essas duas aqui vão estar de fato entrando. Então, deixa eu selecionar essas duas faces. E cadê? Aqui. Direito, Station, Current 5 amperes. E as duas estão entrando, se eu não me engano. 3 e 4 entrando, 1 e 2 saindo. Se eu não me engano é isso, mas eu vou dar um corte aqui só pra conferir, porque senão não vai dar errado na simulação. Então, um momento. Bom,
eu acredito que esteja certo aqui mesmo, seja essa a ideia mesmo. Então, nesse caso, continuando aqui, o que a gente tem que fazer? Agora vamos adicionar esses parâmetros numa matriz, então, né? A gente vem aqui, parâmetros, assign matrix corrente 3, corrente 4. Eu acho que tanto... eu acho que pode ser assim mesmo. Essas duas entrando. Tá. Qualquer coisa é só inverter. Eu vou inverter aqui, eu imagino que não vai dar problema não. A gente colocou as duas. E vamos dar um validate aqui. Só falta o setup de análise, né? Então vamos lá. Acredito que aqui é só dar um OK. O número de passes 10 tá bom. Vou colocar 15 na verdade. Dá um setup. Damos um validate. E agora, se tudo estiver ok, a gente consegue aqui rodar. E quando terminar de rodar aqui a simulação, eu já volto com vocês aqui com os resultados então desse experimento. Terminado de rodar a simulação aqui, a única coisa que eu fiz diferente é que eu deixei um pouquinho mais transparente aqui as bobinas, só para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. A gente já vai conseguir ver algo bem interessante aqui. Primeiro vamos selecionar aqui a região. E vamos ver a magnitude do campo aqui, né? Campo magnético. A gente já vê uns fatores bem interessantes aqui, né? Bem legal. Inclusive a gente consegue ver aqui, bem intenso aqui, né? Essa parte. E aqui não tá tão intenso assim. A gente consegue ver aqui a corrente aqui de qualquer maneira entrando aqui, né? Acredito que está tudo certo. E aqui já dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo. A gente consegue ver aqui mais ou menos como tá acontecendo o efeito de indutância aqui, né? A gente sabe, né, então, que os dois vão estar aumentando induzindo então um fluxo magnético diferente no outro, né? À medida que essa corrente aqui varia, vai acabar gerando uma mudança aqui no campo magnético externo a essa bobina, que vai então fazer com que o fluxo magnético nessa aqui acabe se alterando e uma corrente seja induzida aqui. Só que se uma corrente vai ser induzida aqui, o que vai acontecer com o campo? Exatamente, o campo magnético dela vai alterar e vai causar um fluxo diferente nessa, que vai então aumentando assim, elas vão se balanceando ali e conservando essa energia em forma de campos magnéticos, né? E a gente vai conseguir ver isso melhor agora se eu vim aqui em Modify Attributes. A gente plota como uma cloud. Diminuir o spacing aqui, no mínimo. Deixa o plot bem bonitinho. Consegue ver aqui mais ou menos aqui como que tá correndo essa distribuição aqui do campo magnético na região, né? Bastante interessante. A gente vê que ele realmente vai se conservando aqui nessa... Por mais que bem fraquinho aqui, né? Esse campo. A gente vê que ele cria nessa região um campo magnético que fica meio que constante ali, né? E vai conservando essa energia. Bastante interessante mesmo, a gente conseguir visualizar aqui. Bateu exatamente com o que eu falei na teoria, então muito legal de conseguir visualizar. E honestamente a simulação fica bem bonita. A gente coloca aqui nessa cloud aqui de campo. Muito legal. E bom, concluindo aqui então, né, esse quarto experimento da matéria, né? Acredito que a gente foi capaz sim de ter uma boa ideia quanto ao funcionamento desse tipo de sistemas, né? Tanto o motor elétrico como o sistema de indutância ali, né? O motor não, o gerador elétrico e o sistema de indutância ali, né? E acredito que a gente consiga então compreender por completo essas aplicações de eletromagnetismo que estão sim presentes no nosso dia a dia, né? Em vários sistemas que nós usamos e está em geral ao nosso redor, né? Então a gente conseguiu unir nossos conhecimentos teóricos e práticos novamente com essas simulações. E isso é muito interessante porque isso eu sempre ressalto isso nos vídeos, mas isso sempre ajuda a gente a entender cada vez mais sobre o eletromagnetismo e a consolidar então essas experiências que a gente está tendo em laboratório em um conhecimento mais bem formulado, digamos assim, né?
a gente consegue ter uma boa ideia aqui do que está acontecendo por meio dessas simulações e muito bom a gente conseguir ver então que tudo que a gente vê na teoria e em laboratório consegue meio que se alinhar com essas simulações, né? É muito legal que a gente consegue, que a gente tem essa experiência em conjunto, né? Então, muito obrigado a todos. Novamente, eu agradeço todo mundo aqui por estar assistindo e eu acho que por hoje é só, gente. Esse aqui foi o vídeo de agora. Valeu.